Pois bem, pessoal, boa noite. Meu nome é Estênio, sou do 6º semestre, sou membro do PET Engenharia Química há quase 2 anos. Tô trazendo essa monitoria de Química Inorgânica para vocês. Creio que todo mundo aqui, acho que só tem a turma do professor Constantino, né? Esse ano, não, acho que não tem a turma do Dias, ou é só pro laboratório, vocês podem me informar isso? Só pra gente ter assim uma noção de como é que a gente vai fazer o nosso bate-papo essa noite. Alô, alô? Será que não tá saindo? Ah, só tem um Constantino? É de boa então. Vou estar fazendo uma breve apresentação. As provas de vocês, pelo que eu vi, é mais ou menos como foi a que eu fiz, que vai ser basicamente o grupo 13, 14 e 15. Então eu vou estar fazendo uma breve apresentação sobre o grupo em si, os grupos 13, 14 e 15. E também vou estar falando mais ou menos o que ele pode cobrar, baseado nas coisas que o professor falou e nas coisas que são mais ou menos pertinentes de cada elemento, de cada grupo. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês para que, caso eu acabe não falando algo que ele tenha falado, vocês podem perguntar também, porque o professor Constantino, ele tem esse jeito dele que realmente o que ele fala cai na prova. Então pode ser que eu acabe não falando alguma coisa que ele falou em sala. Então fica mais ou menos aí. Eu vou estar apresentando a minha tela para vocês. Se que vocês estiverem vendo, por favor me avisem, porque sempre demora um pouco para aparecer aqui. Mito, são o grupo 14, 15 e 16. Tá apresentando aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Eu não consigo mais ver o chat, gente. Mil perdões. Então vou precisar de ajuda de vocês na questão do microfone. Dá pra ver a tela? Alô? Dá pra ver sim. Beleza. Então vamos lá. Grupo 14, que é o famoso grupo do carbono. É um grupo que ele é bem conciso, assim, por assim dizer. Ele não é tão diferente, os elementos entre si não são tão diferentes quanto o grupo do nitrogênio, que é o próximo grupo que a gente vai apresentar. Eles possuem assim mais ou menos uma linha de um elemento para outro, eles possuem uma tendência. Pelas propriedades, né? Quando a gente começa que o carbono ele não é um metal. O grupo ele também tem 2 semimetais, que é o silício e o germânio, e 2 que são metais, assim dizer. O estanho ele tem uma propriedadezinha que ele fica meio mole a partir de uma certa temperatura, se não me engano são 10 graus. Mas o chumbo é um metal realmente muito conhecido, muito utilizado desde os tempos antigos. O carbono realmente ele tem a química mais importante do grupo, obviamente, porque é fonte de uma área inteiramente da química, a química orgânica, por assim dizer. Basicamente estudo do carbono e como ele se comporta. Ele tem várias propriedades que são interessantes, por exemplo, a catenação, qual ele faz diversas ligações, e isso vem muito da ligação π que ele tem por causa dos orbitais. Mas isso é papo para daqui a pouquinho. Os elementos do grupo, como eu falei, eles se comportam com um NOx meio parecido. Eles vão geralmente todos são mais 4. Alguns se estabilizam com mais 2 devido ao efeito do pá inerte. Mas a maioria eles conseguem se estabilizar no mais 4. O que a gente não vê no grupo 15, que tem 1 bilhão de estados de oxidação diferentes. Aqui a gente está vendo aqui como é a configuração eletrônica.
eles acabam no orbital S2P2, né? Essa é a camada de valência de todos. E aqui os estados de oxidação, que, como eu falei, a gente só tem, a maioria é mais 4 e pode se estabilizar com mais 2. Eles têm eletronegatividades geralmente muito baixas, comparados com os outros grupos. Carbetos, que são carbonos de cargas negativas, eles são bem raros, devido à energia que eles têm para perder esses elétrons. O carbono ele é polimorfo, ou seja, ele pode assumir diversas formas. E como falei, todos os elementos, menos o chumbo, eles possuem uma fase sólida, né? Uma estrutura que é bem parecida do diamante, que ele é bem tetragonal. O efeito do pá inerte, ele cresce de cima para baixo. Por exemplo, é por isso que a gente não vê que o carbono... Deixa eu estar voltando os slides aqui. Deixa eu estar avançando. O carbono, ele não se estabiliza com mais 2, como tem aqui. Ele é só mais 4. O NOx mais 4. O efeito do pá inerte, o Constantino já explicou essa parte direitinho para vocês, da blindagem do orbital D. Só para eu ter noção, se eu posso passar reto essa parte. A gente precisa ter um diálogo aqui, gente, para conversar, porque química inorgânica é mais assim essa parte de conversa, de entender as propriedades, né? Uma coisa meio que depende da outra, então precisa saber se vocês já estão ligados mais ou menos nessa parte. Estão então pedindo para tu explicar. Beleza. O efeito do pá inerte basicamente, ele é como se fosse o orbital D todo preenchido. Geralmente isso acontece com elementos que são mais pesados, a partir do orbital 3D ali, metais de transição. Quando o orbital D ele está totalmente preenchido, deixa eu tentar pegar aqui uma imagem. Acho que não vai ter imagem aqui nesse slide. Mas aqui a gente tem, por exemplo, o orbital D aqui do germânio, ele está totalmente preenchido. E aí, devido a essa carga nuclear efetiva que acontece aqui, a blindagem do orbital D totalmente preenchido, esses elétrons que estão no orbital S, eles meio que ficam inutilizados, por assim dizer. Foi dessa forma que eu utilizei para entender o efeito do pá inerte. Os elétrons desse orbital S, eles meio que ficam inutilizados devido à blindagem do orbital D. O que isso significa na prática? Significa na prática que esse elemento ele pode se estabilizar com 2 elétrons a menos no NOx dele. Esse é a prática que vocês precisam saber. Na prática, o elemento ele pode se estabilizar com um NOx de mais 2 em vez de mais 4, ou sei lá, no caso da família do grupo 15, em vez de mais 5, mais 3. E por assim se segue. Esse efeito do pá inerte ele aumenta com a descida no grupo, né, de cima para baixo, por conta da aparição tanto desses orbitais aqui. O 4D ele é maior do que o 3D, e também o 4F, que também blinda, também tem essa questão da blindagem. Então é por isso que ele aumenta conforme vai aumentando, por exemplo, a massa molecular, é uma forma de dizer. Isso a gente vê em todos os grupos. O efeito pá inerte ele aumenta conforme entre aspas, a massa molecular. E como qualquer família, qualquer grupo, o primeiro elemento ele sempre difere bastante dos outros. Isso a gente vê em todos os grupos. Por exemplo, na família do boro, que ele é eletrodeficiente, ele tem toda aquela parada de se estabilizar com um NOx diferente também. Ele difere pelo tamanho, a gente pode ver, e por uma eletronegatividade que é maior. Muito por causa da energia de ionização e tudo mais. Ele tem um número de coordenação 4, a gente já está falando especificamente do carbono, que é um número de coordenação que é pequeno comparado com os outros membros. Como eu falei, o estado de oxidação dominante para esses outros elementos é mais 2 por conta do par inerte. E a maioria deles fazem ligação sigma, só que as ligações sigma do carbono para carbono são muito fortes.
Por isso que ele tem a propriedade de catenação, que ele se liga a 1 milhão de carbonos. A gente tem vários polímeros que tem muitos carbonos ligados em sequência, né? Então, o porquê que essa tem a ligação é muito forte, é muito por conta dos orbitais P do carbono, que os orbitais do 2P, que é o que faz a ligação do carbono, são bem pequenos, o que facilita com que eles se sobreponham entre si. Em comparação com o do silício, que ele na verdade ele usa o orbital 3P, que é muito maior, fica meio complicado para fazer essa superposição, que é o que faz a ligação π de fato. Como a gente pode ver aqui, a gente tem uma superposição mais efetiva desses orbitais, fazendo com que essa ligação seja bem mais forte do que a do silício. A gente vê que é bem pouquinho aqui a área de ligação que ele tem para fazer a ligação sigma dele, ligação π dele. E por isso que o silício entre si ele não faz catenação. A gente pode ver aí que tem moléculas de silício que, sei lá, fazem 30 ligações assim, mas no máximo. Carbono, a gente tem fulereno que são 60 mais, 70. Então, geralmente, por isso o silício ele prefere fazer silicatos, né? Que são óxidos de silício. Que a ligação do silício com oxigênio é bem mais forte do que silício-silício. Como eu falei aqui, né? A ligação sigma do silício-oxigênio é mais forte que a do sigma-silício-silício. A gente tem aqui algumas propriedades também. Como eu falei, o do carbono ele tem um raio atômico ligeiramente bem menor comparado com o resto do grupo. Não é uma tendência assim muito certa. Energia de ionização, eletronegatividade, como eu falei, é maior. Essas informações aqui, como primeira energia de ionização, entalpia de ligação, o professor geralmente não cobra na prova, então vocês podem ficar tranquilos. Questão de raio atômico também, ele não cobra diretamente, mas você pode utilizar para poder entender alguns outros conceitos. Como todas as famílias, o raio atômico ele cresce ele aumenta de cima para baixo. E a gente tem a questão da diferença de tamanho entre o silício e o germânio, como a gente pode ver aqui. O silício ele é bem maior do que o germânio, por conta que o germânio ele tem essa camada 3D cheia, que, como eu falei, tem a blindagem da carga nuclear, que é menos eficiente. Falando mais sobre o carbono, porque é basicamente o que vai cair na prova de vocês. Geralmente das famílias caem o primeiro e o segundo no máximo. Então a gente vai estar focando nesses. O carbono ele constitui 0,027% da crosta. Como eu falei, é a principal constituinte, né, da matéria viva, química orgânica e tudo mais. A gente encontra formas cristalinas dele no grafite e no diamante. Diamante, como todo mundo conhece, ele é uma joia, por assim dizer. Ele é claro, ele é muito duro, ele tem a maior dureza na escala mol, né? Forma uma rede covalente e é isolante elétrico. Já a grafita, ela é macia, preta, mole e tem um brilho semimetálico com uma condutividade muito alta. A gente também tem outras formas que eu vou estar falando daqui a pouquinho. Eu tenho que correr porque eu tenho que abordar os três. Mas a gente ainda tem nanotubos de carbono, que são basicamente fulerenos. Na verdade são folhas de grafita que são dobradas para formar um tubo. E esse dobrado direitinho, ele também conduz a elétrons de maneira muito eficiente, tal qual um metal, né? A gente tem aqui diamantes, por exemplo. Diamantes em si, eles não têm cor. Geralmente diamantes com cores, eles têm alguma, entre aspas, impureza para estar trazendo essa cor. O diamante, como ele é feito de carbonos ligando para carbonos utilizando a ligação sigma, como eu havia mostrado, e ele se comporta ele se organiza de maneira tetragonal. Por exemplo, como eu falei aqui, ele não apresenta ligações π, são somente sigma-sigma. A gente também tem o grafite ou grafita, que a gente tem dois tipos de grafite, né? Que é o grafite alfa e o grafite beta, que é basicamente a forma como as folhas de carbono, por assim dizer, se sobrepõem umas às outras. São lâminas de carbono bidimensionais, que são basicamente empilhadas. Posso falar, tá aqui a distância do carbono no diamante, a distância de ligação, né, é 1,0554, e a da grafita é um pouquinho menor.
muito por conta das ligações pi que a grafita faz, que o diamante não faz, que o carbono no diamante não faz, que acaba encurtando um pouquinho essa ligação. A gente também tem um grafeno, que ele é basicamente um grafite na qual a gente diminuiu bastante as lâminas de carbono. Enfim. A gente também tem os fulerenos, né? Como falei, são agregados de carbono. E os nanotubos, que eu comentei um pouquinho mais cedo. Eu vou estar passando isso aqui um pouquinho mais rápido, porque o professor não cobra essa parte, geralmente, ele nem falou na minha vez. Mas os fulerenos foram uma descoberta bastante importante. Tanto que os pesquisadores que descobriram, eles ganharam o Nobel na época. São alótopos do carbono, que pode, como eu falei, variar de 60, tem de 70, 80 e por aí vai. Eles têm esse formatozinho aqui, que é de uma bola de futebol, por assim dizer. Tá pulando. Os nanotubos de carbono, que é nanotecnologia, basicamente. Como eu falei, eles são basicamente uma lâmina do grafite que é dobrada com perfeição, assim, ele conduz corrente elétrica. Então a gente pode ver, esse aqui é mais ou menos o formato do nanotubo de carbono. São tiras pequenas de folhas de grafite enroladas de forma de tubo. Outras formas que a gente pode encontrar o carbono, só que de maneira amorfa, né? Que não tem uma organização tão direitinha quanto as que eu mostrei. A gente tem o negro de fumo, que ele é basicamente utilizado para tintas pretas. É aquele tipo fuligem que sai do escapamento de carro, a gente pode conseguir dali. Geralmente tem um filtro nos escapamentos para pegar esse tipo de substância. Que ele tá aqui, a reação dele é o metano reagindo com o oxigênio gasoso, que dá esse carbono que é sólido, que é o pozinho, mais a água. Carvão vegetal, que é formado pelo aquecimento da madeira na ausência do ar. A gente também tem o carvão ativado, que ele é bom para remoção de odores e impurezas, que vem muito devido à porosidade do carvão ativado. É uma propriedade que vocês não vão estudar agora, é mais para frente do curso. A gente também tem o coque, né, que é o aquecimento do carvão na falta de ar, que ele é utilizado como agente de redução. Na terceira prova, ele deve ter falado dos diagramas de Ellingham, de Frost e tudo mais. E o coque ele é bem utilizado para essa parte, para reduzir outros metais. Ele pode ser utilizado em fornos de alta temperatura. Pode falar, aqui da tua mão. Eu não consigo ver o chat. Alguém pode ler? Alô? Oi, Stênio. É só que o slide está travado. Tá travado em qual slide? Ainda tô falando do coque. Esse grupo contém um não metal, o carbono, 2 semimetais, o silício e o germânio e 2 Caramba, metais. não tá mais transmitindo, será? Agora mudou. Caramba, eu tô falando há um tempão mostrando as coisas. Muito obrigado, Mariana. Pronto, acho que dessa forma ele mostra certinho. Não vou botar na apresentação cheia, não. Mas enfim. Carvão vegetal, carvão ativado pela porosidade, tem o coque também. Fibras de carbono, que são preparadas por pirólise, controladas por fibras asfálticas ou fibras sintéticas. Que é basicamente essas fibras que dão uma resistência maior para os objetos, é basicamente uma cobertura, uma proteção. Carbonos também formam os óxidos, por exemplo, o CO, que é aquela o carbono ligando com o oxigênio diretamente, a ligação tripla. A gente também tem o CO2 e tem esse raro aqui, que é o C3O2. Vou estar passando um pouquinho rápido por essa parte, porque eu quero chegar mais na parte de obtenção, porque é geralmente o que o professor está cobrando. Eu posso estar mandando depois esses 3 slides para vocês, os 3 grupos, para vocês estarem dando uma olhada rapidinho. Vamos falar aqui um pouquinho do silício, né? Que ele é o segundo elemento que tem mais abundância no planeta Terra. Basicamente ele está em todos os lugares.
areia, quartzo, vidro. Então o silício ele é muito importante. Também é utilizado na indústria eletrônica para produção de placas e tudo mais. Ele é preparado por ele pode ser obtido por essa redução do óxido de silício, desse silicato, que é basicamente o óxido de silício líquido, liquefeito, reagido com o carbono sólido, que forma o silício líquido com CO2 gasoso. Ele é um semicondutor, então ele tem que ser extremamente puro. E aí a gente pode purificar ele dessa maneira aqui, que a gente pega o silício, reage com tetracloreto de silício em meio de cloreto, depois se destila ele e aí a gente consegue esse silício puro aqui, que ele é bem purificado para a gente conseguir utilizar ele nas melhores propriedades possíveis. Refino por zona também é uma forma para conseguir o silício ultra puro. E esse cristal ele é colocado em um tubo sobre a atmosfera inerte, ou seja, um gás inerte para realmente não reagir e ficar ali no jeito mais puro possível. Aqui é mais ou menos uma imagem de como a gente pode fazer essa preparação. À medida que a espiral derrete o silício, as impurezas vão se dissolvendo e aí a movimentação do espiral com aquecimento. No final do processo, a porção de silício contendo as impurezas é arrancada e descartada e a gente tem o cristal que é ultra puro. Como eu falei, 90% da crosta terrestre é constituída de silicatos, onde o silício ele é basicamente rodeado, né? Ele forma um arranjo tetraédrico de um silício por 4 oxigênios. Eu lembro do professor ter cobrado na minha vez uma questão perguntando por que o silício, o Si2 era uma fórmula mínima, né? O quartzo é uma fórmula mínima e o CO2 não. Então, uma forma de responder isso, lembrando do começo da monitoria, que é a questão da ligação do carbono ser bem mais forte que a do silício. Por isso que ele não forma, ele não realiza essas ligações. A eletronegatividade, né, dos compostos também pode influenciar bastante. Por exemplo, o carbono ele tem uma eletronegatividade bem mais alta, por assim dizer, comparada ao silício, que faz com que o silício ao oxigênio tenha uma ligação que não seja tão forte quanto o silício ao oxigênio, que tem uma diferença maior. E aí faz com que essas ligações sejam mais fortes e aí a gente tenha cristais de quartzo que são enormes. Tem essa questão dos silicatos também, que eu tenho quase certeza que o professor não abordou. São basicamente essas estruturas com essa fórmula mínima de silicatos. Eu vou estar passando por elas direto. Vidro, como eu falei, são cristais de quartzo, são cristais de óxido de silício. Que eles, quando resfriados rapidamente, eles se rearranjam, né? Tem diversas utilidades, por exemplo, são garrafas, janelas, telas e tudo mais. O quartzo, por assim dizer, ele é bem utilizado na nossa sociedade. Algumas propriedades são alteradas por aditivos, por exemplo, o óxido de cobalto, ele pode produzir um vidro azul, o óxido de potássio também, por aí vai. Tô com a garganta um pouco ruim, deixa eu só tomar água aqui, pessoal. Um segundo. Pronto. Silicones, que é basicamente aquelas ligações que eu falei, do silício ao oxigênio ligadas várias vezes. Eles podem ser materiais parecidos com óleo ou borracha, dependendo do comprimento da cadeia. Podem ter cadeias enormes de silicone. E também do grau de ligação cruzada entre essas cadeias, né? Vamos falar um pouquinho sobre obtenções, que eu creio que sejam as partes mais importantes. Constantino ele gosta de cobrar como obtém. De praxe vai cair podem anotar no caderno de vocês, de onde vocês estão estudando, vai cair uma questão cobrando como se obtém pelo menos
Digamos que nessa prova cai a família do carbono, nitrogênio e oxigênio. Ele deve cobrar como se obtém cada um dos três. E ele não se contenta de cobrar, por exemplo, ele não vai aceitar se você colocar uma forma que não seja industrial. Ele geralmente pede de maneira industrial. Do carbono, a gente tem aquela reação do... A gente pode obter ele dessa forma aqui, né? Do negro de fumo. A gente pega o metano com o oxigênio, que é o que eu falei mais cedo, né? Forma o carbono sólido e a água. Mas a gente também tem essa para reduzir o silício, né? A gente pode utilizar essa aqui, que é a recuperação do óxido de silício, a purificação dele no arco de carbono. O germânio ele é obtido por processamento de minérios de zinco. O estanho é por redução do mineral de casterita, que é o SnO2, basicamente o óxido de estanho. Como eu falei do coque, ele é utilizado para reduzir outros metais. Então, ele está aqui de novo. Ele é utilizado para reduzir esse óxido de estanho para estanho e liberando o CO2 gasoso no processo. O chumbo ele é obtido por minérios de sulfeto, geralmente são galena, eu acho que é o minério mais famoso de chumbo. E eles são convertidos a óxido seguido de uma redução da mistura. A gente pode ver aqui a reação. A gente também tem outras formas de obter o chumbo, por exemplo, convertendo o sulfato de chumbo, né, com essa oxidação aqui, que a gente basicamente pega o sulfato de chumbo junto com o oxigênio gasoso, a gente forma esse sulfato. E um pouquinho dos usos, né? O diamante ele é o melhor abrasivo e ele é uma das pedras mais preciosas do mundo, né? À toa que tem muito tráfico envolvido e etc. O grafite ele também pode ser usado como lubrificante sólido. Negro de fumo usado em grande escala como pigmento. E também enchimento de artigos de borracha, incluindo pneus. Carbono ativado é um ótimo adsorvente devido à porosidade dele. Fibras de carbono são incorporadas em diversas variedades de produtos plásticos de alta resistência, devido às propriedades mecânicas dele. Uma coisa que não está nesse slide também, que é a questão do carbono, como ele pode ser utilizado também para tornar outros metais mais resistentes, é o tal do carbono intersticial, que ele geralmente pega ali, você pega uma fração do carbono junto com o ferro, e a gente tem o aço, né? O carbono ele fica nos interstícios das ligações de ferro, de ligações metálicas, que faz com que o ferro ele fique um pouco mais resistente. O estanho ele é utilizado como folha de Flandres em chapas de aço, é basicamente uma forma de cobertura. Ele também pode ser utilizado com outros metais para construções de ligas, por exemplo com cobre. O chumbo ele é basicamente utilizado na forma de bateria e ele também é aproveitável em várias ligas e tem um pouquinho de chumbo também nas tintas, né? Uma perguntinha, agora eu não lembro se eu já falei com o pessoal. O Constantino ele falou do açúcar de chumbo, o acetato de chumbo. Ele mencionou essa substância, a sapa. Alô? Oi, Stênio, ele mencionou sim. Ok, então é bem provável que ele cobre como é a estrutura da sapa. Ele cobrou na minha vez, cobrou também nos anos passados. Então é uma boa coisa para se ter em mente. O açúcar de chumbo, ele já deve ter explicado a história que os romanos utilizavam eles utilizavam muito chumbo na hora de fazer os processos com o vinho e acabava liberando um cristalzinho, que é o acetato de chumbo, que acabava adocicando, só que essa substância ela causa mudanças no sistema nervoso. Há quem diga que essas intoxicações do vinho acabaram com o Império Romano, mas enfim. Acho que eu consegui pelo menos passar pela maioria do grupo 14. Tem alguma questão que ficou? Alguma coisa para perguntar sobre o grupo 14? Senão a gente segue pro grupo 15.
Vou considerar que está tudo ok. Sobre o grupo 15, que é a família do nitrogênio. Diferente do grupo 14, ele é bem mais estranho. Não é uma família assim tão unida. Como todas as famílias, o nitrogênio ele difere bastante dos outros elementos. A gente tem aqui algumas propriedades desse grupo. O raio atômico ele é bem menor comparado, mas o resto ele segue numa crescente. Energia de ionização do nitrogênio é bem alta, devido às ligações dele. A eletronegatividade é maior também. Essas coisas ele não cobra, então nem precisa se preocupar tanto. Todos os elementos no grupo eles têm 5 elétrons na camada de valência. E por isso que o NOx maior é o mais 5. Só que essa família tem muitos tipos de NOx nos elementos, né? Vários NOx possíveis. Basicamente, principalmente no nitrogênio. O nitrogênio ele tem 1 bilhão de estados de oxidações diferentes. Pode falar. Não está apresentando de novo? É isso que eu ia perguntar, se você mudou o slide, porque ainda tá no uso e tá o estanho no que tá aparecendo aqui. Perdão, deixa eu estar abrindo aqui. Pronto. Falando aqui de novo da tabela, o raio atômico, que ele segue numa crescente, apesar do nitrogênio ser bem menor. E como eu falei, o professor ele não cobra esses detalhes assim com um rigor muito grande não. Então dá pra relaxar, por assim dizer. Como eu falei, eles não são tão unidos assim, eles têm propriedades bem diferentes entre si. Tem algumas similaridades, só que eles têm bastante pontos bem críticos, por assim dizer. Começa pela questão do NOx que eu estava falando. O maior é o mais 5, devido à quantidade de elétrons na camada de valência dele. O efeito do pai inerte ele cresce com a massa atômica, como eu havia falado. Isso não tem como fugir, é uma tendência que a gente vê em quase todas as famílias da tabela periódica. Como eu falei aqui, o efeito do pai inerte na valência é igual a 3. Como eu falei, se estabiliza com 2 a menos. E nesse caso, apenas os elétrons P são usados para fazer as ligações. O orbital externo, geralmente acaba em S2P3. O estado de oxidação mais comum é menos 3, mas a gente encontra em menos 1, mais 3, mais 5. Que é basicamente o nitrogênio, que é o mais soltinho, por assim dizer. A gente começa falando um pouquinho do dinitrogênio, que é o N2. Ele é incolor, inodoro e insípido, diamagnético, ou seja, ele não tem elétrons desemparelhados, e é constituído por moléculas de N2, como eu acabei de falar. Ele não é muito reativo por conta da ligação tripla, porque é N ligação tripla N2, N, e essa ligação é muito forte, é muito difícil de quebrar. A gente tem essas reações aqui que a gente tem com o N2, por exemplo, com o magnésio, que é uma exceção para essa reatividade, que ele liga com bastante vigor, assim, para o magnésio, para o lítio também. Como eu falei, o nitrogênio ele difere bastante dos outros grupos, assim como os outros elementos. Ele forma uma ligação tripla que tem um comprimento de ligação bem pequeno, só 1,09 angstrom. E ele é muito estável porque a energia de dissociação dessa ligação é muito alta, é 945 kJ por mol, é tipo muito. Diversos estados de oxidação, de menos 3 a mais 5. Os mais comuns, que é o mais 5, o 0, que é o de nitrogênio normal. Aqui tem mostrando aqui quais são os elementos que tem esses NOx. Ele pode cobrar, sim, perguntando, por exemplo, uma maneira que ele pode cobrar isso é perguntando, dê um exemplo de cada NOx do nitrogênio, um exemplo de cada substância com tal NOx.
E aí não tem muito o que falar, é saber de cabeça. Por exemplo, aqui a gente tem o óxido nitroso, por aí vai, o ácido nitroso, o monóxido de nitrogênio, por aí vai. É bom saber. Formas que a gente pode conseguir o nitrogênio, a mais fácil é a destilação fracionada do ar. Inclusive essa não tem nem reação, você pode colocar só destilação fracionada no ar que ele vai aceitar. A gente também tem a oxidação da amônia com o hipoclorito de cálcio, famosa também com a água de bromo e o óxido de cobre. A gente quer essa reação aqui. A gente está reagindo aqui a amônia com o bromo, conseguindo o N2 puro e a amônia, né, com o bromo. Um segundo. Pronto, bebi uma água aqui. Pequenas quantidades de N2 muito puro também pode ser obtida aquecendo cuidadosamente o azoteto de sódio, que é essa substância aqui. Algumas reações de nitrogênio, por exemplo, a gente tem aqui o de nitrogênio, ele pode se formar da amônia, que dá para formar hidrazina e sais de amônio também, como por exemplo cloreto de amônio, por aí vai. Ele pode ser oxidado a óxido nítrico e essa oxidação só vai aumentando, a gente pode ir aumentando esse número de oxidação. Formar nitritos e nitratos também. A amônia é um dos componentes mais importantes do nitrogênio, ele é tóxico, incolor, tem um aroma que é bem pungente. Para quem... Você já deve estar fazendo as práticas, então sabem bem qual é o cheiro de amônia, não é nada legal. A gente pode produzir ele através da reação do hidróxido de sódio, sal de amônio. Por exemplo, aqui o cloreto de amônio com hidróxido de sódio. A gente forma a amônia gasosa com água e o sal dessa reação. Ela também é preparada pelo processo de Haber-Bosch, que é um processo que é um dos primeiros processos da engenharia química e tudo mais. A hidrazina também é bem importante, ele tem uma ligação simples de nitrogênio e nitrogênio, ligado para outros dois hidrogênios. Hidrazina ela é venenosa e também pode ser preparada pela reação da amônia com o hipoclorito, que é vem desse ânion aqui. Geralmente tem o hidrogênio aqui, mas enfim. Dois amônias aquosas reagindo com o ânionzinho, geralmente tem o oxigênio para formar hipoclorito. Formar a hidrazina com o cloreto, que é aqui que geralmente vem o contraído do hidrogênio, com a água. Hidrazina, se não me engano, ela pode ser utilizada como combustível de foguete, apesar de não ser muito estável, por assim dizer. Cloramina é um produto venenoso, intermediária na reação, produzida com a amônia caseira e o alvejante misturado, que é a cloramina ou cloreto de sódio. Forma essa reação aqui. Outros compostos aqui, por exemplo, a hidrazina, como eu falei, e aí a gente pode substituir cada um desses hidrogênios por um grupo metil ou um grupamento R qualquer. Eu estou passando aqui um pouquinho, a gente tem a questão dos óxidos e oxiácidos de nitrogênio, que a gente tem diversos óxidos de nitrogênio, por exemplo, o N2O, tá aqui nesse slide, que é o gás hilariante, que é utilizado como anestésico. Tem o óxido nítrico também, que é um gás tóxico, e por aí vai. Como é que a gente pode conseguir o ácido nítrico também? O ácido nítrico ele é um ácido que é bem forte, geralmente ele é utilizado assim junto com o ácido sulfúrico também. Mas enfim, a gente pode conseguir ele por um processo de 3 etapas, que a gente oxida a amônia pelo oxigênio para formar o NO, que é utilizado com catalisador de prata. Depois a gente oxida de novo esse NO para formar o NO2. E o NO2 ele é dissolvido em água, que a gente, depois dessa dissolução, por assim dizer, ele forma o HNO3. O nitrogênio ele se desproporciona quando a gente forma o ácido nítrico. Se vocês lembram do conteúdo passado, dos diagramas de Latimer, basicamente ele se transforma, ele se converte, por assim dizer, nos que têm a energia mais baixa.
a gente tem essa reação aqui, que é o ácido do ácido nítrico, né? Que a gente dissocia o NO2 com a água e forma 2H+, mais NO2, NO3-, que juntos formam o ácido nítrico que ele está dissociado, mais o NO. O NO, ele é um neurotransmissor muito importante, faz com que os músculos que recobrem os vasos sanguíneos relaxem. Inclusive foi uma substância muito importante na hora da nitroglicerina. O pessoal, o Alfred Nobel, quando estava descobrindo a dinamite e tudo mais, ele utilizou muito o NO. Como eu falei aqui, o ácido nítrico ele é um ácido muito forte, que ele pode oxidar até metal, pode estar aqui dizendo. O NO3 mais H2+, mais um elétron. Essa aqui é a reação de dissociação dele. A gente pode ver que ele tem uma energia de 0,79 volts. É utilizado na fabricação também de fertilizantes, remédios, plásticos e explosivos. Não sei se vocês lembram, mas um tempo atrás a gente teve aquela explosão do armazém, acho que era no Líbano, que foi basicamente por conta de fertilizantes. A gente vê que é realmente uma substância bem perigosa. O nitroso é um ácido fraco, que é um outro tipo de ácido de nitrogênio. Ele não é estável, ele se desproporciona no NO e no HNO3. Agora falando um pouco do fósforo, que ele tem diversos alótropos, que ele já é bem diferente do nitrogênio, que tem pouco, não forma, acho que só tem um N2 basicamente. O fósforo não, ele tem diversas formas de se organizar só ele mesmo. Vamos começando pelo fósforo branco, que ele é altamente reativo e reage com o ar. Ele geralmente é utilizado com explosivos. Ele tem que ser armazenado em água. Tá aqui, ó, armazenado em água. E quando ele é aquecido a 400 graus sem o ar, ou seja, para ele não explodir, né? Ele forma o fósforo vermelho, que é bem mais estável e ele não é mais armazenado em água. Ele é geralmente armazenado própria pressão ambiente ou em uma atmosfera inerte. Ele se organiza dessa forma, uma molécula tetraatômica, formando uma piramidezinha. Ele tem menor estabilidade na forma branca por conta do ângulo de ligação. Ele não tem um ângulo tão grande aqui entre essas ligações, o que forma uma tensão do ângulo. Geralmente teria que ter um ângulo de ligação maior para que ele seja um pouquinho mais estável. No fósforo vermelho ele já é polimérico, ou seja, ele tem um arranjo assim, por assim dizer, uma célula cristalina. E ele é intermediário assim, de reatividade entre o fósforo branco e o fósforo negro, né, o fósforo preto. Ele já não é mais venenoso como o fósforo branco, insolúvel em solventes orgânicos e não reage com álcalis aquosos, basicamente compostos com um pH um pouquinho mais alto, né? Com substâncias aquosas alcalinas. Ele entra em combustão no ar acima de 520 Kelvin, que já é uma temperatura ok, ele não vai mais explodir na nossa cara. Ele reage com halogênios, com enxofres e com metais. A reação desse alótropo com esses ele é menos vigorosa do que na forma branca, muito por conta da instabilidade do fósforo branco. A forma mais termodinamicamente estável é o fósforo preto, que ele é obtido aquecendo o fósforo branco em pressões elevadas. Que é ele muda a forma que ele se organiza para camadas de zigue-zague de átomos de fósforo. É dessa maneira que ele se organiza. Cineticamente ele é inerte, não sofre combustão no ar, mesmo a 670 Kelvin. Aqui a gente tem algumas reações com haletos de fósforo, por exemplo, que ele forma tri e pentahaletos, né, como conta dos NOx dele. Ele tem NOx estável no mais 3, no mais 5, mais 3 pelo efeito do pá inerte. Aqui a gente tem aqui por exemplo, uma reação que o fósforo sólido reage com 3 haletos, aqui no caso é cloro, mas poderia ser bromo também, nada impede, formando um trialeto de fósforo. Mesma coisa quando a gente reage com cloro em excesso, o trialeto, aí a gente forma o pentaleto.
Uma exceção é o flúor, né? Que é um oxidante muito forte e ele vai direto, ele não passa pela parte de formar um trialeto para formar um penta. Ele pode passar direto. Na presença de água, a hidrólise ela acontece muito fácil. E a gente tem compostos de fósforo oxigênio que são muito comuns, fósforo oxigênio que são bem importantes, como por exemplo o P4O6 e o P4O10. Uma coisa que ele pode cobrar de vocês é substâncias, por exemplo, ácidos, tipos de ácidos de fósforo, né? Diferentes tipos de óxidos de fósforo, por exemplo, como desenhar a fórmula do ácido fosfórico, é uma coisa que ele pode cobrar. Se ele falou isso na sala de vocês, muito provavelmente ele pode cobrar desta maneira, basicamente decorando como é que é a forma do ácido. A gente tem diversos óxidos de fósforo, por exemplo, o óxido de fósforo 3, que é pela reação do fósforo branco com ar. A gente também tem o óxido de fósforo 5, que é da reação do fósforo com excesso de oxigênio. Vou estar pulando isso aqui. Os oxiácidos de fósforo aqui é uma parte que pode ser importante. O P4O6 ele pode produzir o óxido fosfórico, basicamente juntando com água, que ele é um ácido diprótico fraco, né? Na verdade ele pode ser até triprótico. Quando a gente estuda química analítica, a gente pode ver que ele pode ser triprótico. Mas enfim, não tá pulando para essa parte. Falar um pouquinho do arsênio. Ele é um semimetal com 3 formas alotrópicas. Ele é cinza e estável e é bem estável à temperatura ambiente. Tem uma aparência metálica com algumas camadas enrugadas de arsênio unidas por forças de London. O arsênio amarelo ele é constituído por basicamente o arsênio ligado da mesma maneira do fósforo branco, que é em formato assim mais ou menos tetragonal. E o arsênio preto ele tem uma variedade instável e pouco conhecida. Ele também pode ser encontrado no NOx mais 3 e mais 5 pelo efeito do pá inerte e tudo mais. Ele mais 3 é representado pelo óxido de AsO4, chamado de óxido de arsênio 3, ou óxido arsenioso. O óxido arsenioso ele também tem essa versão com 3 hidrogênios, que ele realmente só acontece em solução aquosa. E a gente tem aqui também falando dos oxossais de arsênio, que geralmente a gente coloca aqui um metal alcalino terroso, dependendo também. Aqui alguns elementos, alguns compostos utilizando o arsênio, o ácido arsênico, por exemplo, o arsenato de potássio, falei o oxossais. Ele tem um caráter, os elementos desse grupo eles têm um caráter ácido básico também. Por exemplo, os óxidos de nitrogênio e fósforo geralmente eles são fortemente ácidos. A gente pode ver o ácido fosfórico, a gente tem ácido nitroso, ácido nítrico, por aí vai. Óxidos de sais, de arsênio e de antimônio, eles são anfóteros, apresenta mais ou menos o caráter do alumínio do grupo 13. E óxidos de bismuto são essencialmente básicos. Aqui eu vou estar pulando, porque o professor ele não cobra geralmente esses elementos de baixo, que isso mais para baixo ele não cobra muito. Tá passando só um pouquinho por cima, que esses 3 de baixo eles são sólidos, e quando a gente desce a gente vê que o mais 3 ele é mais favorável que o mais 5 na questão do NOx, devido ao efeito do pá inerte. O antimônio ele é um metal, e como o arsênio ele também exibe os alótropos de cinza, amarelo e preto. O cinza ele é um condutor elétrico fraco e os outros não são condutores. O NOx mais 3 e mais 5 são mais importantes para o antimônio. O óxido de antimônio 3 é um anidrido anfótero. Tá pulando. O bismuto também, que é quase exclusivamente mais 3. Ele reage com oxigênio para formar o trióxido de bismuto. E com a água ele se expande e se solidifica. Como é que a gente pode preparar fósforo também? É uma maneira de obtenção. Ele pode ser reduzido com fosfato. Você pode reduzir o fosfato de cálcio com o carbono, que provavelmente é o coque também.
num forno de 1400 a 1500 graus. A gente adiciona areia na mistura para remover o cálcio com uma escória, que é o resto, né? Um resíduo fluido de silicato de cálcio. E aí se separa o fósforo na forma de P4O10. E aí a gente junta de novo com o carbono para reduzir o P4 ao fósforo elementar. Essa reação aqui. A gente pega aqui o fosfato de cálcio com a areia, o óxido de silício que a gente viu do grupo passado. A gente forma esse silicato de cálcio com o fósforo, tem essa redução. E a gente utiliza o coque, provavelmente que é coque também, para reduzir o fósforo para fósforo elementar, o P4. Que pode ser o fósforo branco, vermelho ou preto. Depende muito das condições do sistema que você tá pegando. Como aqui está em altas temperaturas, muito provavelmente deve ser o fósforo vermelho ou preto que se obtém. Já do arsênio, ele pode ser obtido industrialmente, aquecendo arsenopiritas, que é um minério, com a cerca de 700 graus Celsius, na ausência de ar. Que aí o arsênio ele acaba sublimando, né? Ele passa de sólido para gás. Já do antimônio, o minério é a estibina. O metal ele pode ser obtido pela fusão com o ferro. Esse aqui é o minério de estibina, o Sb2S3. Juntando com 3 ferros, ele acaba, por entre aspas, reduzido para o antimônio puro com o sulfeto de ferro. E do bismuto é aquela reação que eu falei mais cedo. Aqui. Ele pode ser utilizado o oxigênio. Ele também pode ser reduzido usando o coque. O óxido de bismuto com coque para o bismuto puro. Usos do nitrogênio, como eu falei, ele é utilizado para fertilizantes, remédio, plástico e explosivos. Os nitritos são altamente tóxicos, utilizando em baixas concentrações para a preservação de alimentos. Nitrogênio ele é um gás inerte, que ele é utilizado geralmente para excluir oxigênio de alimentos acondicionados. Ele é utilizado bastante em fabricação de reagentes químicos, como amônia e cianamida de cálcio. Também tem a utilização para fabricação de metais e produtos de aparelhos eletrônicos. Decomposição do azoteto de sódio, que é utilizado para inflar os airbags. Ele é fixado pela formação de NH3 no processo de Haber-Bosch. E ele é convertido para outros produtos químicos úteis, como a gente viu aquela série de compostos que o nitrogênio pode ser utilizado, a amônia. 2/3 do nitrogênio é vendido como gás e 1/3 como nitrogênio líquido. Fósforo também tem diversas utilidades, como para fertilizantes também. O P4O10 é um agente de secagem por causa da afinidade dele com a água. O ácido fosfórico é um dos ingredientes da Coca-Cola. E esse sulfeto de fósforo ele também é utilizado na fabricação de fósforos de segurança. Já o arsênio ele se liga com o chumbo, torna a liga de chumbo um pouquinho mais dura. Pequenas quantidades de arsênio também são utilizadas para dopar semicondutores, para deixar eles um pouquinho mais eficientes. O antimônio é utilizado em ligas de estanho e chumbo. O antimônio ele também é utilizado com uma camada protetora sobre aço para impedir a ferrugem. Bismuto é basicamente baterias, mancais, solda e munição. E ele também é utilizado em equipamento contra o incêndio. Aqui tem algumas propriedades dos ácidos de fósforo, mas eu vou estar passando por ele, na verdade é os de fósforo e de nitrogênio. Tem vários aqui. Posso estar mandando depois aqui esses slides. E essa parte de azidas o professor ele geralmente não cobra, então eu nem vou comentar não. Ficou alguma dúvida desse grupo? Senão a gente vai pro oxigênio e finaliza a monitoria. Vou supor que não. Um segundo pro abrir aqui o slide. Prontinho. Família dos calcogênios, né?
que deriva do nome grego, formadores de cobre, devido basicamente aos óxidos de cobre, né, que o pessoal das antigas minerava. Oxigênio, ele possui dois alótropos gasosos, que é basicamente o dioxigênio e o ozônio. Enxofre possui muitos alótropos, todos eles isolantes. As formas estáveis do selênio e do telúrio são semicondutoras, e o polônio é um condutor metálico. Como todas as famílias, o primeiro elemento do grupo tem um comportamento diferente dos demais. Os dois primeiros membros têm uma química bem significativa, que é o enxofre e o selênio, eles são um pouquinho mais importantes. O telúrio e o selênio têm propriedades semimetálicas, e o polônio ele é radioativo. Uma coisa que ele pode cobrar quanto a essa questão dele ser radioativo é como ele decai. É uma maneira que ele pode estar cobrando a forma que ele decai, o decaimento do polônio, que ele geralmente decai do polônio 210 por 206, se não me falha a memória. E aí ele emite duas partículas betas e uma partícula alfa. Isso é uma coisa que ele pode cobrar. Eu não sei se ele comentou em sala. Alguém sabe me dizer se ele falou disso em sala, do decaimento do polônio? Pode falar. Ele, até onde eu lembro, ele só falou que era radioativo. Ele não comentou, não chegou a falar muito do decaimento do polônio, até onde eu lembro. Pelo menos eu não tenho anotado no meu caderno isso. Então, pode falar, amigo. Não, eu só apertei sem querer. Pois então, pode relaxar nessa parte, eu acho que ele não vai cobrar. Quando eu fiz a cadeira, ele explicou bastante sobre o decaimento do polônio, os 3 tipos de radiação e tudo mais, a massa de cada partícula, etc. Mas se ele não falou, provavelmente ele não vai cobrar. Então dá para dar uma relaxada nessa parte. Esses elementos, ele tem uma configuração eletrônica ele termina na camada S2P4, ou seja, ele tem 6 elétrons na camada de valência. O estado de oxidação dominante é o -2, obviamente que ele atinge o famoso octeto. Outros estados de observação podem ser observados até +6, que é a quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência, como por exemplo aqui o hexafluoreto de enxofre. Também tem o SF6 e o TF6. Há uma variação regular nas propriedades com aumento do número atômico. A gente pode ver aqui. A gente vai aumentando no raio atômico, ele aumenta gradativamente. A energia de ionização também, o raio iônico. E por aí vai. Como eu falei nos outros grupos, isso aqui o professor não cobra. O caráter metálico ele diminui à medida que se desce no grupo. A química do polônio é bem conhecida e é limitada devido à ausência de um isótopo estável, né? Ele sempre decai. O polônio ele geralmente decai para o bismuto quando ele emite uma alfa, se eu não me engano, e depois ele decai até chegar no chumbo, basicamente. Eu não vou lembrar direitinho quais são as etapas que ele decai, mas o polônio ele decai para o chumbo, então é meio difícil de estudar ele, mas apesar de tudo ele tem uma química que é até bastante conhecida. Ele forma haletos voláteis e hidrolisáveis, como por exemplo o dicloreto de polônio, o tetracloreto de polônio, e a mesma coisa para o dibrometo de polônio e tetrabrometo de polônio. Essa questão de raio atômico e iônico eu vou pular também, porque ele não cobra, mas é basicamente a tendência que tem nos outros grupos, que aumenta à medida que a gente desce na família, né? Sobre o dioxigênio, né? É o elemento mais abundante na crosta terrestre e também no corpo humano. Ele foi descoberto por Priestley em 1774 e etimologicamente significa formador de ácido, a palavra oxigênio. Ele tem 2 alótropos, que é o O2 e o O3. Em si ele é um gás incolor e inodoro. Ele tem como eu falei, ele termina em S2P4. Que quer dizer que o estado de oxidação dominante é o -2. A ligação do oxigênio molecular é bastante forte, ele tem uma entropia de ligação até bastante alta, quase 500. E a preparação dele é semelhante ao nitrogênio. A gente consegue fazer a destilação fracionada do ar, que é o ponto de ebulição do oxigênio, ele é um pouquinho
que é mais alto, por assim dizer. Ele tem menos 183, ele entre ponto de ebulição em 183 negativo, do nitrogênio é 196. Para obtenção em laboratório, a gente faz a decomposição catalítica do KClO3 na presença do óxido de manganês. A gente eleva em alta temperatura, a gente consegue cloreto de potássio sólido e 3 dioxigênios. O atmosférico ele é reabastecido pela fotossíntese, aquela reação famosa da fotossíntese, né? Que a gente tem dióxido de carbono com água, com energia, formando a glicólise com oxigênio. Só que ele não aceita essa reação, então nem se perguntar alguma forma de conseguir oxigênio e vocês colocarem a reação da fotossíntese, muito provavelmente ele vai anular a questão de vocês. Ele não aceita essa forma, então uma boa maneira é essa decomposição catalítica aqui. A gente também tem dois tipos de oxigênio, que é basicamente como os elétrons do estado fundamental dele vão se organizar, né? A gente tem aqui o tripleto, que ele é paramagnético, que seja, os dois elétrons estão com spins iguais. E a gente também tem esses simpletos, que ele pode estar diamagnético, ou seja, ele pode estar emparelhado, ou os elétrons de dois orbitais diferentes estarem com spins diferentes, né? Eu vou estar passando aqui rapidinho, porque essa parte ele geralmente também não cobra, mas que basicamente o tripleto ele é paramagnético, ou seja, se você colocar um campo magnético, as moléculas vão se orientar para o campo. No diamagnético não, os simpletos eles são diamagnéticos. Já o trioxigênio, o famoso ozônio, a decomposição dele é bem conhecida. O3 se decompõe para o O2 mais o oxigênio normal. Ele é um agente oxidante bem mais forte que o dioxigênio. A gente tem essa reação aqui, por exemplo, o ozônio com 2H+, mais 2 elétrons, formando o oxigênio gasoso mais a água. A gente tem essa energia de 2,0 volts. E a gente tem aqui o O2 o gasoso, mais 4H+, mais 4 elétrons, formando a água. A gente vê que tem uma energia menor, ou seja, o ozônio ele tem uma oxidação mais vigorosa. Ele pode ser preparado pela passagem de uma corrente elétrica através do oxigênio seco, o O2 seco. O ozônio ele é um gás azul, altamente explosivo. Trata-se de uma molécula angular e diamagnética. O alótropo ele é termodinamicamente instável e possui um cheiro bem forte. Tá aqui a maneira que eu falei. A gente dá uma descarga elétrica bem forte, de 10 a 20 mil volts no gás oxigênio seco, ou seja, não pode ter nem um pouquinho de umidade. E aí a gente converte o oxigênio, o O2 em O3, em ozônio. A principal característica do oxigênio é a formação de óxidos, que são um dos compostos mais importantes da química. O oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo. E os compostos com oxigênio geralmente têm estado de oxidação -2. Os óxidos de não metais são covalentes, os de metais são iônicos. E a gente também pode ter óxidos básicos que reagem para formar água. Por exemplo, aqui o óxido de bário, que na presença de água produz o hidróxido de bário. Aqui ele pode estar cobrando na prova, por exemplo, para perguntar a questão pode dizer, óxidos de metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, que formam aquela famosa água de cal. Não sei se ele comentou para vocês. Se ele comentou, muito provavelmente ele deve cobrar, porque é uma reação simples. Mas é essa mesma reação aqui, que é o óxido do metal alcalino terroso reagindo com água, formando a base, e aqui ele também forma calor. Pode falar, amigo. A água de cal caiu na prova passada já. Na prova passada, né? Menos mal, então tá mais de boa pra vocês. A gente também tem aqui a formação de peróxidos e superóxidos, que basicamente na reação ele tem um estado de oxidação diferente. Por exemplo, aqui o peróxido de hidrogênio ele é mais instável e se decompõe em água mais oxigênio. A gente tem aqui uma entalpia negativa.
O oxigênio produzido é bactericida, por isso que o pessoal joga água oxigenada nas feridas. E eles são bastante importantes na bioquímica, né, os peróxidos. Ele produz O2 quando é metabolizado, alguns na bioquímica, né? Também tem a questão dos superóxidos, que durante as ligações oxigênio-oxigênio, eles podem se estabilizar com um NOx de menos 1,5. E o íon superóxido é o O2-. Normalmente se formam com metais ativos, né? Por exemplo, aqui é um metal alcalino, mas enfim, o dióxido de potássio, também tem o dióxido de césio. E ele desproporciona, né? Quando o elemento ele é oxidado, ele pode ter o desproporcionamento quando ele é oxidado e reduzido ao mesmo tempo. A gente pode ver aqui da água, né? Com 2H+, mais 2 água oxigenada, né? 2 peróxido de hidrogênio, mais 2 elétrons formando a água normal. A gente também tem essa reação aqui, que é o O2 gasoso, mais 2H+, mais 2 elétrons, formando o peróxido. A gente pode ver que tem uma diferença de energia, com o que faz com que ela seja mais vigorosa. E aí no desproporcionamento a gente tem o peróxido de hidrogênio, formando a água líquida mais o oxigênio líquido, gasoso. Alguns usos do oxigênio, como eu falei, agente oxidante, obviamente. Ele é utilizado na indústria de aço para remoção de impureza. Empregado em diversos procedimentos médicos. Ele também é utilizado com acetileno, que é a solda, né? A gente tem aqui o C2H2, que tem aquela ligação tripla. Aí na solda, que é basicamente aquela chama muito quente, é de acetileno, reagindo com oxigênio. Agora partindo para os outros elementos como enxofre, selênio e telúrio, né? No processo de fracha a gente recupera o enxofre de depósitos subterrâneos. A gente joga água superaquecida, geralmente vapor superaquecido, para dentro do depósito, que aí ele vai se fundir com o enxofre. E aí com o ar comprimido é injetado para dentro do depósito, que faz com que saia enxofre líquido para a superfície. Aqui é um exemplo, né? A gente tem aqui água quente e o ar comprimido na tubulação. E aí nessas rochas contendo o enxofre, vem aqui direto na tubulação, essa água quente que funde o enxofre, e aí com o ar comprimido ele é empurrado para temperatura, para a pressão ambiente, né? Devido à diferença de pressão. No enxofre ele é largamente encontrado em minerais com sulfatos e sulfetos. Já o selênio e o telúrio são minerais mais raros, como por exemplo esses aqui. Eu não sei nem o nome deles de ver que eles são bem raros. São constituintes secundários em minerais de sulfetos, basicamente. O enxofre ele é amarelo, sem sabor e quase inodoro. Vocês fizeram a prática da pólvora no laboratório? Só para saber se vocês tiveram contato com enxofre sólido, puro. Ou vocês ainda não realizaram essa? A gente não tem, pelo menos, alguns não tem aula de laboratório com Constantino. São 2 turmas diferentes. A prova de amanhã é com a turma que não tem laboratório com ele. Entendi. Ok. Mas basicamente, quando vocês fizerem a prática da pólvora, vocês vão lidar com o enxofre, ver que ele realmente tem um cheiro mais ou menos ruim assim. Ele é insolúvel em água e existe diversos alótropos, como os anéis de SO8, enxofre plástico, etc. Ele é utilizado na fabricação de ácido sulfúrico, obviamente, e na vulcanização da borracha. A gente tem aqui o ciclo que eu falei do enxofre, o S8. Ele tem alótropos bastante conhecidos, como o S6 até o S10, S12, S20, por aí vai. Todos com anéis cíclicos e enrugados. O enxofre ele é bem fibroso e tem cadeias lineares, que pode ir até de S infinito. A tendência que o enxofre tem pela catenação é bem elevada. Tanto o selênio quanto o telúrio formam cadeias helicoidais de átomos nos cristais. E existe algum tipo de compartilhamento de pares de elétrons, que não é tão bem conhecido assim. O selênio é utilizado em células fotoelétricas, fotocopiadoras e medidores de luz,
que ele conduz eletricidade, basicamente. Aqui é a questão do polônio, que ele é um metal radioativo, que decai. Só que como ele não falou da questão do polônio como metal radioativo, eu creio que ele não deva cobrar isso de vocês. Então eu vou passar direto. Basicamente a característica principal aqui dos compostos do grupo 16 são os óxidos, oxiácidos, oxiânions e enxofre. O ácido sulfúrico ele é um poderoso agente de desidratação, um ácido forte e também um oxidante moderado. O ácido sulfúrico ele remove H2O até do açúcar, deixando uma massa preta de carbono. Produz vapor porque a reação é altamente exotérmica. O dióxido de enxofre é produzido pela reação entre ácido e um sal de sulfito. Aqui no caso ele deixa só os ânions aqui, basicamente, pega só o H+ do ácido em questão, que pode ser qualquer ácido, e o ânion do sulfito, que forma o S2 mais H2O. Ou quando o enxofre sofre combustão no ar, que aí ele é oxidado pelo próprio ar. Ele é tóxico para fungos e utilizado para esterilizar frutas. O S2 também produz ácido sulfuroso. Uma coisa que ele pode cobrar é essa questão das estruturas, por exemplo, ácido pirossulfúrico, ácido sulfuroso, sulfúrico, ele pode estar pedindo isso de vocês. Então é uma boa tá indo para a prova com isso em mente. Aqui a gente também tem o sulfato de sódio, por aí vai, utilizados como preservantes. O enxofre queima no ar, forma tanto o SO2 quanto o SO3. E a oxidação desses dois precisa de um catalisador, geralmente com platina ou, se não me engano, eu acho que é vanádio, o óxido de vanádio. O SO3 ele pode ser utilizado para produzir o ácido sulfuroso, se não me engano, SO4, não é sulfúrico. Através dessa reação, o SO3 gasoso com H2SO4 forma esse ácido polissulfúrico, e aí com água ele forma o ácido sulfúrico de novo. O ácido sulfúrico comercial ele é 98%, ou seja, ele é muito concentrado, e geralmente ele só tem um próton removido quando ele reage, né? Ele forma o HSO4- mais H+. Consequentemente, esses sais contendo os íons sulfatos são bem importantes, por exemplo, para limpeza de piscinas de banheiros. Aqui também tem outras reações, por exemplo, o ânion sulfato e o íon tiosulfato, que quando a gente reage com o enxofre ele forma esse ânion aqui. O hipossulfito ele é utilizado em fotografia, naqueles filmes fotográficos. Geralmente ele é utilizado desse aqui, esse hipossulfito de sódio, reagindo com água. Esse aqui está complexado. O filme fotográfico é uma mistura de cristais de bromato de prata e gelatina, que é esse hipossulfito. Eu não vou entrar muito em detalhe dessa questão do filme fotográfico. E aqui ele fala um pouquinho mais, desse slide ele fala um pouquinho mais sobre as estruturas de compostos. Por exemplo, aqui o tetrafluoreto de enxofre, o hexafluoreto, SO2, fala um pouquinho mais. Só que basicamente ele não cobra exatamente esses detalhes, ele pede mais essas estruturas. Mas fora isso, eu acho que não tem mais nada para falar do grupo 16. Vocês têm alguma dúvida? Algum questionamento? Qualquer coisa? Caso não, a gente pode estar encerrando. Vou estar passando aqui o formulário de finalzinho de aula. A monitoria durou um pouquinho mais do que eu esperava, na verdade. Porque eu tenho uma prova amanhã, então tô meio ferradinho, prova de termodinâmica. Mas enfim, eu já vou agradecendo pela presença de vocês.